Há uma diferença básica. Summerhill é uma escola particular onde só vai quem pode pagar. A Escola da Ponte é uma escola da rede pública, gratuita, universal para todos. Segunda grande diferença. Summerhill segue a linha libertária de educação. A Escola da Ponte também, mas não só. Eu explico. Quando nós publicarmos o livro sobre a Ponte, tem de ser um livro a muitas mãos, vai haver um choque muito grande na comunidade académica. Porque nós vamos criar heterodoxias. Isto é, vamos dizer que todos os grandes teóricos, ou quando escreveram, estavam com uma grande babadeira, ou não sabiam o que estavam a escrever. Aliás, agora vou dizer coisas horrorosas, mas vou dizer, para explicar a diferença com Summerhill. É preciso pensar que quem fez teoria, que hoje é trabalhada nas faculdades, foi gente que nunca trabalhou com criança. Piaget, biólogo. Montessori, médica e psicóloga. Ferrer e Guardia, filósofo. Vygotsky, psicólogo. Dewey, sociólogo. Querem que eu continue? Vallon, político. E por aí vai. Piaget na sala de aula? Não existe. Ele nunca deixou nenhuma recomendação em termos pedagógicos. Que grande pai que tem um filho que se suicida. É? Piaget. Jean Piaget teve um filho que se suicidou. Então estamos aqui com um problema. É que há um grande equívoco. E esse equívoco foi desfeito por um grande brasileiro. Quando se fala do ensino tradicional, considera-se que o centro deve ser o conteúdo, o professor. Quando se fala de educação libertária ou da pedagogia humanista, do Carl Rogers, né, as tendências psicanalíticas, considera-se, e da escola nova, o escola-novismo, considera-se que o centro não deve ser o professor, deve ser o aluno, deve ser a criança. É um erro. Eu também já pensei isso. Eu era um fanático do Carl Rogers. Eu era um fanático de Summerhill. Eu era um fanático dos libertários de Hamburgo, da Ferrer e Guardia. Bom, era um fanático. Até que descobrimos que a aprendizagem não está centrada no conteúdo ou professor e muito menos no aluno. A aprendizagem está centrada na relação. E é na qualidade da relação, na qualidade do contexto, que a aprendizagem pode ou não acontecer. Então, quem disse isso melhor que ninguém? O nosso Paulo Freire. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Ele era um visionário. Só que há um problema sério no Brasil e nos outros países também. Quando um professor lê Piaget e lhe é dito que pode fazer aulas construtivistas, eu nunca vi. A aula é incompatível com o construtivismo, mas eu penso. E então resolve ler o que a Ferrer escreveu. E resolve fazer aulas construtivistas. E chega ao fim do ano e a criança não aprendeu. De quem é a culpa? Da Ferrer e do Piaget. As pessoas adotam, de uma forma leviana, contributos daquilo que consideram ser a antítese daquilo que eles receberam. Estão habituados a dar aula, o conteúdo, o professor, vão fazer o contrário. Está errado. Esse problema também foi muito bem descrito pelo nosso Paulo Freire. Ele disse o seguinte, que os professores brasileiros deverão deixar de nortear a sua reflexão pedagógica. Isto está escrito na Pedagogia da Esperança. Os professores brasileiros deverão deixar de nortear, ou seja, de se orientar pelo norte, pelo Dewey, pelo Piaget, pelo Claparède, Ferrière, Montessori, aqueles fósseis todos lá do norte, José Pacheco, a Escola da Ponte e tudo mais. A seguir, ele diz, os professores brasileiros devem solear as suas práticas. Hein? Solear. Guimarães Rosa da pedagogia. Lindo! Um dia, eu estava a escrever um artigo e utilizei a palavra solear. O meu computador é brasileiro, corretor brasileiro, apareceu um risco vermelho por baixo de solear. Eu entendi o drama do Brasil. Síndrome do vira-lata. Neoesclavagismo, neocolonialismo, neocolonialismo. O brasileiro admira o que vem de fora.
as tendências de Nilo, as tendências da ponte. Esqueçam. O Brasil tem cá dentro tudo o que precisa. O maior projeto da educação no mundo teve lugar no Brasil. Estão interessados em saber qual foi? Sim. Já sabia, uma pergunta retórica. Bom, em 1907, ouviram? 1907, em Sacramento, Minas Gerais, um homem que era boticário, não era pedagogo, resolveu fundar um colégio onde não havia aula, nem série, nem ciclo, nem prova, nem livro do ponto, nem nada. Havia astronomia, havia aula passeio. Não foi o Freinet que inventou, foi Eurípides Barçanufo. 1907 é o ano em que Maria Montessori funda a escola da Scuola dei Bambini. Toda a gente estuda a Maria Montessori. O brasileiro, com o síndrome do vira-lata, do Nelson Rodrigues, não conhece Eurípides. O projeto durou pouco. Eurípides faleceu com a gripe espanhola em 1918, mas deu muitos frutos. Bom, o que eu quero dizer é que o Brasil tem os teóricos que precisa, tem universidades com projetos extraordinários e tem que ter cuidado com os radicalismos que levam a lugar nenhum. Nem conteúdo é centro, nem o aluno é centro. O centro é a aprendizagem na relação. E nós temos muita teoria construída sobre isto, não está publicada, vai ser publicada. Eu já pedi para ser a título póstumo, porque vai haver muita confusão, eu já não tenho idade para aguentar a classe académica a dizer que nós estamos errados. E porquê é que nós descobrimos aquilo? Muito simplesmente porque ousamos perguntar. Ou seja, pomos em causa as teorias daqueles que nunca puseram os pés numa sala de aula. Mas que têm... quando eu digo que é preciso emancipar-nos em relação ao Norte, antes é preciso estudar o Piaget em pormenor. O Vygotsky, o Leal, Leontief, Bakhtin, Vallon, Pierron. E estudar em pormenor, estudar a nova sociologia da educação, estudar tudo. E depois, esquecer.